todos sabem, nós somos do projeto Controlador Jovem e hoje nós vamos entrevistar o professor Roberto sobre o princípio do fogo. Olá, bom dia a todos. Fico satisfeito e agradeço, em primeiro lugar, a vocês do projeto Controlador Jovem que me oportunizaram essa chance de poder contribuir de forma significativa, mesmo de forma resumida, fazendo um apanhado de um resumo sobre o processo histórico dos homens primitivos em relação ao fogo, até chegar nos dias atuais ao gás que vocês estão tentando produzir através do biodigestor. Desde já parabenizo vocês do projeto. Então, dando início à nossa contribuição, eu pude pegar ao longo do processo histórico, na parte de história, na qualidade de professor de história dessa unidade escolar, eu consegui pegar alguns fragmentos bem resumidos para poder contribuir um pouco sobre como que os homens, na época primitiva, conseguiu descobrir o fogo e ter o controle do mesmo. E sabemos que o processo histórico, até chegar nos dias atuais, a história vem se desenvolvendo gradativamente nos seus vários períodos, o Neolítico, o Paleolítico e o Mesolítico. Como os homens eram primitivos na Idade da Pedra, no início da pré-história, desde o começo da humanidade até cerca de uns 8.000 anos antes de Cristo, o homem ele conhecia o calor do fogo, mas ele ainda não tinha o controle, E eu consegui fazer um apanhado para vocês a respeito dessa situação. Os homens primitivos, nessa época, eles conheciam o fogo, que era a forma de calor que eles utilizavam, segundo a história arqueológica, através de fortes tempestades que se formavam, dos raios que caíam, ao ponto de incendiar uma árvore. E a partir dali, eles tinham aquela árvore queimando através do raio, das fortes tempestades que na época aconteciam e até hoje acontece. Eles se aqueciam com aquela fogueira, e ali eles assavam os seus produtos de alimentos, que são a caça, a pesca, e também para se proteger dos animais ferozes e se aquecer do frio. Ô professor, então eles só usavam fogo quando caía um raio nas árvores? Exatamente. Eles não tinham nenhuma outra forma e não tinha, usavam... porque até ali era só descoberto, O controle veio alguns séculos depois, em outro período. Por exemplo, quando eles observavam que criavam fortes tempestades e caía um raio sobre uma vegetação seca, uma árvore, e ali produzia o fogo, geravam o calor. Através desse calor, eles conseguiam se acomodar perto daquela labareda de fogo para se aquecer do frio. Eles também usavam esse calor para assar seus alimentos e também para se proteger de animais ferozes, que com a chama, a labareda, espantavam os animais ferozes. Sim, professor, entendi. Então, e aí ao longo do processo histórico, que foi extenso no período da pré-história, aí os homens começaram a criar mecanismos. Como eles viviam em forma de povos nômades, ou seja, não tinha uma moradia fixa no planeta Terra, eles começavam a caminhar por várias localidades da Terra. Eles caçavam o quê? Alimentos da pesca, eles em busca de abrigos seguros. E nesse período da história, também existiam os povos erectus, o Homo erectus, que esses povos também eram homens primitivos, que eles tinham um raciocínio mais avançado do que os outros. E eles conseguiram, ao longo do processo, na história, eles conseguiram observar que fazendo fricção entre duas pedras, saiu uma fagulha chamada faísca. E que se por sua vez
eles colocassem algum produto de fácil combustão, como capim seco ou folhas, eles conseguiam gerar uma chama, que é a descoberta e o controle do fogo. Ô professor, então eles começaram a perceber que se eles fizessem atrito entre as pedras, sairia uma faísca e eles poderiam utilizar o fogo? Sim. A partir dali, então, esse raciocínio dos homens primitivos, eles começaram a produzir o fogo e ter o controle dele, entendeu? Através da fricção das pedras ou a madeira fazendo aquela fricção também, que por aquela velocidade eles conseguiam gerar um calor e que ocasionaria a ocorrência do fogo. E essas pessoas que descobriram isso foram os Homo erectors. Os Homo erectus. Esse povo chamado de Homo erectus, eles eram primitivos também na pré-história. Ô professor, após a descoberta do fogo, além do cozimento de alimentos, para que mais os homens utilizavam? Em rituais de diferentes povos primitivos, como religiosos, culturais, que eles praticavam naquelas épocas. Inclusive até hoje, em algumas comunidades da África, é utilizado o fogo como principal meio cultural, religioso, para eles adorar os deuses deles. Ô, professor, tem mais uma dúvida. Como eles faziam esses rituais? Então, esses rituais dependiam muito da questão de cada povo primitivo, né? Cada povo tinha um meio de usar o seu ritual religioso e cultural para agradar os seus deuses ou os seus meios de cultura, que eles se organizavam entre eles mesmos, entendeu? Seja de forma de música, de dança, tendo o fogo como a principal fonte ali daquele processo originário do fogo. E aí, ao longo desse processo, as coisas foram se aperfeiçoando cada vez mais na sociedade, né? Ao longo do processo, você vê que a sociedade, nós vamos estudar a história, as pessoas e as sociedades, as comunidades veio se aperfeiçoando, tanto pelo aumento populacional da sociedade, quanto pelas questões de necessidade de produzir algo que facilitasse e melhorasse a vida nessa sociedade. E em relação ao fogo, como os humanos foram se adaptando com ele, até chegar na atualidade, os dias de hoje, na fabricação de alguns materiais, usando em fábricas, em siderúrgicas, de forma construção do carvão, a confecção do carvão, para crescer os grandes fornos, para derreter o aço, para derreter o ferro, para derreter os metais, né? E chegando, atingindo até as máquinas a vapor, que também era tocada modo de carvão, que fazia o vapor por causa da temperatura, que são os trens, as Maria-Fumaça, né? Os meios de transporte da época, depois da descoberta do fogo, até nos dias atuais, e acrescentando no mundo atual, no mundo globalizado, como se diz hoje, né? Em formas de tecnologia e aperfeiçoando cada vez mais a industrialização. Ô professor, eu gostaria de saber como eu posso relacionar o fogo ao gás de cozinha. Então, pessoal, o fogo, desde a sua descoberta, do seu controle até nos dias atuais, ele já se tornou um produto imprescindível ao ser humano nos dias de hoje, desde aquela época que foi descoberta até nos dias atuais, né? E ao longo do processo, a humanidade foi cada vez mais se aperfeiçoando em formas de como fazer o aquecimento, como fazer o cozimento dos seus alimentos, como se proteger, como fazer máquinas através da indústria, por exemplo, a siderúrgica, que derrete metais, aço. E se você for ver bem as questões relacionadas ao fogo,